A comunidade Canção Nova vai realizar o primeiro acampamento dedicado ao caminho de perfeição. Inspirado em Santa Teresa d'Ávila, os participantes terão a oportunidade de se aprofundar nas riquezas da fé católica. Na jornada espiritual que é a vida, cada momento é como um estágio. Na Canção Nova, acampamentos são aulas profundas para ganhos incontáveis. Comecei quando eu estava na faculdade, ainda solteira, com o padre Fábio. E aí casei com ele, que gosta muito e ativa a minha fé, Progredir é a missão, santidade a qual os filhos de Deus são convidados a experimentar. Para crescer na vida de oração, precisamos crer sempre em Deus, crer na Eucaristia, crer em Nossa Senhora nos sacramentos e viver desta crença. Como crescer espiritualmente? De que maneira a oração e a humildade colaboram para uma jornada rumo à perfeição? Estas são algumas perguntas que podem ser feitas ao longo da vida e que serão abordadas neste acampamento sob a ótica da perseverança, segredo para uma caminhada com Deus. 6 anos que eu venho aqui na Canção Nova, e é só a glória de Deus. Cada vez que a gente vem aqui, se renova. A gente volta com o coração transbordando de alegria, de tanta felicidade. O dia tem início às 4 da manhã com a oração do Rosário da Madrugada com Frei Gilson e missionários da Canção Nova. Entre 10 da manhã e meio-dia, pregação e adoração ao Santíssimo Sacramento com Padre Gilbertinho. Após o almoço, pregação, Terço da Misericórdia e Santa Missa com Frei Gilson. E fechando o dia, show oracional com Rogerinha. Fé, gente, muita fé. Não reclamar nunca, porque a reclamação, você não progride. Com oração, você cresce. Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos e precisamos estar ali inseridos nele. Isso diz de permanência. Quando nós não permanecemos, nós não conseguimos a santidade e uma vida com Deus mais íntima e mais profunda. A Canção Nova existe para anunciar o Evangelho, levar a esperança cristã, promover a vida e a família. Esta mensagem desafiadora das Sagradas Escrituras pode alcançar muitos lares e famílias pelos meios de comunicação. Por isso, a sua ajuda é tão importante para manter esta obra de evangelização. Vejam só, nós alcançamos 17% de nossa meta na campanha neste mês de julho. Visite o site clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Em Sergipe, centenas de jovens participam do acampamento de férias promovido pela comunidade Shalom. Compartilhar vivências baseadas nos ensinamentos e propósitos de Deus. É o objetivo dos organizadores do acampamento para jovens entre 14 e 29 anos. Todas as vezes que nós o trazemos aqui, eles saem daqui renovados no Espírito Santo, Temos lazer, temos noites de louvor, tudo que a juventude gosta de fazer, nós fazemos nesse acampamento. O Acampes faz parte do projeto Juventude para Jesus e é realizado em todo o Brasil desde 1989, propondo atividades esportivas, shows e momentos de formação, além da oração, confissão, missas e da presença de Jesus Eucarístico. A juventude, ela não precisa deixar de ser jovem para ser de Deus. Então é assim, é esse o espírito, É isso que a gente quer trazer para esses jovens. Até o próximo domingo, cerca de 250 jovens irão vivenciar uma experiência única. Como diz o Papa Francisco, os jovens nunca devem perder a conexão com Deus. Cristo é a nossa única esperança e é nele onde podemos encontrar a mais bela juventude do mundo. É uma grande alegria mesmo ver a vida dos jovens sendo alcançada, sendo transformadas. Assim como a minha vida também foi transformada nesse lugar. Esse é meu 6º acampamento, meu primeiro foi lá em 2017 e assim, a cada acampamento que eu participo é uma experiência diferente, sabe? Nunca é igual, Deus sempre reserva alguma coisa pra gente de forma diferente, pra gente viver essa experiência de forma mais concreta. A juventude nós podemos dizer que é o futuro para a nossa igreja, por isso nós sempre investimos na juventude tendo consciência de que um dia eles estarão na frente dos grupos de oração, nas frentes das pastorais, nas igrejas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de 29 bilhões e meio de reais em despesas obrigatórias de ministérios para o orçamento do ano que vem. A repórter Camila Castro está ao vivo no Ministério da Economia, em Brasília, e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. O governo fez um pente fino para conseguir anunciar o corte de 26 bilhões de reais. O anúncio foi feito pela equipe econômica após reunião com o presidente Lula para discutir o reequilíbrio das contas públicas. O governo está sendo pressionado por agentes do mercado e também Congresso Nacional para apresentar alternativas e assim diminuir as despesas. Sobre o assunto, eu converso agora com o economista Victor Ludovic. Muito obrigada pela sua presença aqui no Canção Nova Notícias. Bom, esse anúncio foi feito depois da alta do dólar, né? É uma forma de pressionar o mercado? Camila, boa noite a todos, com certeza. A moeda, o dólar tem subido desde o início do ano mais de 16%, fechou agora em junho em mais de 5,70, né, a máxima histórica. Então, mas somado a isso tem outros indicadores, a bolsa caiu mais de 8%, os títulos públicos que antes eram negociados de forma a 10% passaram para 12,5%, tudo isso mostra a percepção de risco fiscal, né? A desconfiança do mercado em relação ao governo. E essa medida de contenção de gastos vem ao encontro exatamente de toda essa situação, de forma que sim, é um aceno para de fato acalmar o mercado e acalmar as expectativas. Agora, Haddad falou em pente fino, como esse corte deve ser feito? Bom, então a equipe econômica se debruçou em relação aos benefícios sociais, então fizeram um pente fino nos auxílios doença, nas aposentadorias por invalidez, no BPC, para encontrar tanto erros, então existiam pessoas que recebiam benefício 2 vezes, com o nome de solteiro, com o nome de casado, né, ou fraudes, então as pessoas foram chamadas novamente para fazerem avaliações presenciais ali. Vale dizer que é insuficiente, tá? Então quando a gente olha em maio, que é o último dado que a gente tem, o déficit fiscal foi de 61 milhões de reais, e essa medida são só 26 bilhões, né? Então a gente precisa de quase o dobro disso só para maio desse ano. No acumulado de 12 meses passa de 280 bilhões de reais. Então, de fato, essa é só a primeira das medidas necessárias. Agora, Vitor, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados entregou aí, né, o relatório da reforma tributária. O senhor pode explicar o que esse texto estabelece? Claro. Então, o PLP 68 de 2024, ele é um projeto de lei complementar que visa regulamentar o que foi disposto lá na Emenda Constitucional 132. Então, ele detalha, diz quais são as regras do jogo. Para quê? Para o IBS, que é o imposto subnacional, então dos estados e dos municípios, né? A CBS, que é o imposto federal, que juntos substituem outros 5 impostos, né? E para o IS também. Esse último relatório, ele traz, do grupo de trabalho, ele traz alguns pontos interessantes, apesar de não divergir muito do que a gente já tinha lá no início. O ponto de maior inovação, ele cria a figura do nanoempreendedor. Então, que são, na defesa até dos autores, as moças como que vendem Avon, que vendem Natura, que recebem metade do MEI. Então, até um teto anual de R$ 40.500 por ano, essas serão isentas de imposto, isentas do IBS, isentas do CBS. Ademais, ele só traz algumas outras variações pequenas, como dignidade menstrual, enfim, coisas dessa natureza. Mas essa é a principal alteração. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Volto com vocês. Boa noite. Obrigado, Camila. Boa noite para você. A gente vai continuar no próximo bloco. Vamos falar de economia porque o valor da conta de luz de moradores da Grande São Paulo deve diminuir a partir de hoje. E começou na capital paulista a maior feira de serviços e artigos religiosos para impulsionar a evangelização.